Para entender a relação entre Procópio de Cesareia e o preterismo, a visão teológica de que as profecias bíblicas, especialmente sobre o fim dos tempos, já se cumpriram no passado. É preciso olhar para a tensão entre sua educação clássica e o mundo cristão em que vivia. Aqui está um resumo de sua trajetória e a análise do seu pensamento histórico-profético. Um resumo da história de Procópio. Procópio foi um advogado e conselheiro jurídico, conhecido como assessor natural de Cesareia, na Palestina. Ele se tornou o braço direito do general Belisário, o maior líder militar do imperador Justiniano e, por acompanhar Belisário no campo de batalha, Procópio escreveu a partir da linha de frente sobre a reconquista da África e da Itália. Sua obra é dividida entre a glorificação oficial, edifícios, a crônica militar, guerras, e o ataque visceral e satírico aos governantes, história secreta. 2. Procópio e o pensamento preterista. Embora Procópio não fosse um teólogo sistemático, sua forma de narrar a história carrega elementos que alimentam a interpretação preterista por três pilares principais. A mão de Deus na catástrofe. Procópio seguia a tradição de que a história é um tribunal divino. Ao descrever a peste de Justiniano que ocorreu entre 541 a 542 d.C., ele não a vê apenas como um evento biológico, mas como um julgamento. Para muitos leitores posteriores da linha preterista, os relatos de Procópio sobre a destruição de Roma e a fome global serviam como evidência histórica de que os dias profetizados no Novo Testamento estavam ocorrendo ali. Naquele contexto do século VI. A queda de Roma como cumprimento. O preterismo frequentemente foca na destruição de sistemas opressores como cumprimento profético. Procópio narra com melancolia a devastação da cidade de Roma pelos godos, descrevendo-a como um evento de proporções apocalípticas. Para ele, a cidade eterna sendo saqueada era o fim de uma era, um tema central para quem interpreta as profecias como eventos já realizados na transição da Antiguidade para a Idade Média. O imperador demônio, na história secreta, Procópio afirma que Justiniano não era um homem, mas um demônio em forma humana destinado a destruir a humanidade. Essa visão demoniza o presente político, tratando o caos da época como o ápice do mal profético. Ao invés de projetar o anticristo para um futuro distante, os escritos de Procópio sugeriam que as forças do caos já estavam operando plenamente no governo de Constantinopla. 3. Fatos em comum e conexões. A relação de Procópio com a visão profética se dá pelo sincretismo. 1. Destruição de monumentos. Ele relata a conversão de templos e a destruição de ídolos como sinais da vitória final da verdade cristã sobre o paganismo. O que corrobora a ideia preterista de que o reino de Deus estava se estabelecendo através das instituições bizantinas, apesar de suas críticas pessoais ao imperador. 2. O destino versus a providência. Procópio oscila entre o conceito grego de sorte e a providência divina. Essa dubiedade é comum em autores da época que tentavam encaixar a realidade brutal das guerras no molde das promessas bíblicas. Os elogios de preteristas a Procópio de Cesareia derivam principalmente da precisão com que ele descreveu eventos que, para essa linha teológica, representam o cumprimento de juízos divinos na transição da antiguidade tardia. Elogios de preteristas a Procópio. Estudiosos preteristas e historiadores eclesiásticos costumam destacar dois pontos centrais na obra de Procópio. 1. A objetividade providencial. Preteristas elogiam o fato de um historiador secular, e muitas vezes cético, fornecer descrições tão vívidas de fome, pragas e terremotos que coincidem com os selos e trombetas do Apocalipse. Para eles, Procópio é a testemunha hostil perfeita, alguém que não está tentando provar uma doutrina, mas cujos relatos de devastação global no século VI, como o nevoeiro misterioso de 536 d.C., validam a ideia de que o juízo estava ocorrendo historicamente. 2. A conexão com Eusébio. Embora Eusébio de Cesareia seja o pai do preterismo por associar o reino de Deus ao império de Constantino, preteristas modernos elogiam Procópio por documentar o lado B dessa história. O colapso final das estruturas romanas antigas, o que sinalizaria a purificação completa do mundo para a nova era cristã. Frase mais forte sobre perseguição e preterismo. A frase mais impactante de Procópio que ressoa com o pensamento preterista, sobre como a perseguição e a tirania traem o juízo divino imediato, encontra-se na sua obra História Secreta, Anecdota. Ao descrever o governo de Justiniano como um flagelo divino,
Que Justiniano não era um homem, mas um demônio em forma humana, é provado pela gravidade dos males que ele infligiu à humanidade, pois na autoridade de suas ações se manifesta o poder do executor do juízo de Deus. Por que esta frase é forte para o preterismo? Juízo presente, ela remove o anticristo ou a besta de um futuro distante e o coloca como uma realidade histórica palpável que os cristãos da época já estavam enfrentando. A ação de Deus na história reforça a ideia preterista de que figuras políticas opressoras são ferramentas de Deus para encerrar eras e julgar nações no agora da história, e não apenas no fim do mundo físico. Perseguição como sinal, Procópio detalha como a perseguição a minorias, como os samaritanos e cristãos heréticos, levou à despovoação e ruína econômica, fatos que ele interpreta como o abandono da proteção divina sobre o império. Conclusão: Procópio não usou o termo preterismo, mas seus relatos forneceram a matéria-prima histórica para quem defende que as grandes tribulações e mudanças de eras ocorreram na transição do Império Romano. Ele via a mão de Deus agindo não em um futuro vago, mas nos cercos, nas pestes e nas quedas de reinos que ele mesmo viu com os próprios olhos.